Tudo sobre o Galo, fechando mais uma transferência e muito mais. Rubens Menin revela valor de novo aporte e promete atacar a dívida do Galo. Vamos falar sobre isso? Sampaoli gostou de alguns garotos e tem um que você também gosta demais. Vamos falar sobre esse assunto. E por fim, martelo batido no Galo. Quer saber sobre tudo isso? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, quanto o Galo vai faturar com a venda em definitivo de Bruno Fux. O zagueiro se despediu nas redes sociais do Atlético na manhã dessa quinta-feira e pouco tempo depois foi anunciado como novo reforço do Palmeiras. Você pode estar estranhando porque você já via o Bruno Fux com a camisa do Palmeiras. Ele estava por empréstimo que se encerrava em 31 de dezembro. O Palmeiras está comprando o jogador por 4 milhões de euros. O Atlético fica com 3 milhões e meio de euros, enquanto o jogador e seus representantes embolsam outros 500 mil euros. Essa grana vai ser paga de forma parcelada, mas deve ser reaproveitada, sob orientação de Jorge Sampaoli, na busca do Atlético por reforços para 2026. Tenho contado para vocês que o Galo vai passar por uma das maiores reformulações de sua história nos últimos tempos. O Denis Silva Nicola, quando os Menin assumiram o Galo, falaram que iriam honrar os compromissos, e agora mancharam o nome do time no mercado com times com medo de negociar com o Atlético. O Denis, eu posso dizer que eu também tenho culpa no cartório, tá? Porque eu entendia que a compra da SAF do Atlético pela família Menin seria o melhor dos mundos. Esportivamente, não dá para dizer que o Atlético é um fracasso. O Atlético foi finalista de Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana nos últimos 3 anos. Acabou perdendo os 3, o que repercute muito mal. Mas um time que chega na final da Libertadores e da Copa do Brasil no mesmo ano e é finalista da Sul-Americana no outro, não está fazendo tudo errado, pelo menos do ponto de vista esportivo. Do ponto de vista de finanças e também em relação ao nome do clube, você está coberto de razão. A verdade é que o Galo SAF não tem honrado a maioria dos seus compromissos. Foram vários os empresários que me ligaram ao longo do ano para reclamar que não estavam recebendo. O Rony chegou a entrar com uma ação contra o próprio Atlético. O Scarpa e outros jogadores fizeram notificações extrajudiciais. E tem mais esse ponto dos clubes de futebol no Brasil e na América do Sul não quererem fazer negócio com o Atlético. Vou citar o exemplo específico do Tajeres, que detém o Matias Galarza, jogador indicado pelo Sampaoli. O Tajeres não quer fazer negócio com o Atlético. E não é o primeiro clube que bate nessa tecla, tá bom? Notícia do Galo ou não sabe? O Getro é quem está perguntando. Getro tem bastante coisa sobre o Atlético. O Atlético recusou a primeira proposta do River Plate por Fausto Vera, tá? O negócio está descartado. A proposta não foi considerada boa, o Atlético quer vender o Fausto Vera. Falei agora há pouco que o Matias Galarza queria jogar no Galo, mas o Tajeres não está afim de negociar com o Atlético por conta da fama de mau pagador. Chamar atenção para a situação do Alan. O Atlético se apressa para dizer que o jogador do Flamengo não voltará para o Atlético por causa do Sampaoli. O Sampaoli não o pediu. Mas antes mesmo de qualquer discussão nesse sentido, é importante contar que o Atlético deve um caminhão de dinheiro para os representantes do Alan. Dívida de mais de 5 anos. Então, da parte do Alan, não há interesse em fazer negócio com o Atlético, tá? Como vai? Espero que esteja bem, graças a Deus. Alguma notícia boa para o Galo? Ninguém quer vender jogadores para o time, fica difícil, devendo para Deus e todo mundo. Cara, e sabe o que é pior? A gente escutou de clubes dizendo que não querem fazer negócio com o Atlético, mas empresários também estão prometendo não fazer negócio com o Atlético, porque eles não têm conseguido receber comissões, tá? Essa fama de mal pagador do Atlético tá bem forte. Tá bem forte. E é triste, porque, cara, é um clube muito grande, gigante, e com empresários muito capacitados. Os caras são muito ricos, cara. É muito louco isso, né? Muito louco. Enfim. E vou começar falando sobre uma informação que o meu grande amigo Lucas Otanaka trouxe. Vamos ouvir o que ele disse aqui, ó. Vamos lá, vamos aumentar aqui. Vamos lá, com você, Tanaka. E detalhe, desses nomes aqui, o que eu posso destacar para vocês é o seguinte: Pacini, Cauã Soares e Vitão. Tá? Então, ó, de trás para frente, Vitão, zagueiro, Pacini, lateral esquerdo e Cauã Soares. Camisa 9, o 9 ali, falso 9 e tal, mais mobilidade. Estes 3, eu tenho informação
que vem chamando bastante atenção, tá? Esses 3 vem chamando bastante a atenção, beleza? Quer dizer que outros atletas que estão aqui não estão chamando atenção? Não. Quer dizer que eu tenho informação desses 3, mas obviamente pode ser que algum desses além desses 3 pode ter alguém, mas que eu, Lucas, tenho informação, esses 3 vem chamando bastante a atenção de São Paulo. Agora é o seguinte, por que esses 9 foram selecionados? Explicando para vocês, esses 9 atletas foram selecionados pelo fato de que estes, hoje no clube existe um entendimento que estão um pouco acima dos demais, o que também não quer dizer que os demais, em outra oportunidade, não vai poder ter oportunidade, não vai poder performar, não vai poder, né, ser revelado e ser promissor aí futuramente, mas esses aqui, esses 9 até o momento têm chamado mais atenção, tá? E isso é meio que já uma espécie de transição de base para profissional. Não quer dizer que todos esses 9, a partir de 2026, vão ser profissionais, 100%. Estão integrados ao profissional do Galo. Não, não é nada disso. Mas é uma espécie de transição entre base e profissional e onde o São Paulo vai ter um contato mais próximo de atletas que já chamaram a atenção da comissão técnica, que logicamente acompanha muito a base. Chega vídeo, chega análise, chega, né, todo equipamento para eles poderem analisar também esses garotos no decorrer da temporada. Então é isso, tá, galera? Citei para vocês o que eu tenho informação que tem destacado mais. Citei para vocês o motivo desses 9 atletas serem convocados, porque foram só esses 9. Tá, então, ó. Então, Pacini, Vitão e Cauã Soares agradando bastante o Sampaoli, que bom. Tomara que utilize, que esse ano ele simplesmente não utilizou a base e poderia, né? Porque o elenco do Atlético não era bom, ele poderia ter arriscado, não arriscou, mas tomara que no ano que vem ele arrisque, coloque aí. Nós temos bons garotos, tem o Veneno, tem o Mosquito, tem o Pacini, tem o Cauã Soares, tem vários, o Vitão, tem vários garotos aí de muita qualidade. Esse Cauã Soares centroavante, sei não, eu tô achando que esse aí vai jogar muito, que ele é goleador, é muito bom jogador. E o Pacini, né? O Pacini é também que torcedor, tem muita esperança, gosta muito dele. O que você achou? Comenta aí, deixe nos comentários. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre nova promessa do Rubens Menin ou não, aporte. Agora temos valores, tá? Temos valores aí ditos pelo próprio Menin. Então vamos falar sobre isso antes. Deixa o like, sempre curte o vídeo. Vamos lá, vamos trazer agora informação. Tá aí, eu vou trazer a matéria aqui do GE, tá? Que tá bem completa. Dono do Atlético promete equacionar 500 milhões em dívidas no próximo ano. Olha aí, sócio majoritário da SAF do Atlético, Rubens Menin, prometeu equacionar cerca de 500 milhões em dívidas na próxima janela. O empresário não revelou como, mas disse que é preciso atacar a dívida ruim para o time não ficar enxugando gelo. Segundo o balanço de 2024, o Atlético deve 1,8 bilhão. As dívidas bancárias seguem sendo o principal problema financeiro do Atlético, cerca de 941 milhões de reais. Os números se justificam pelos juros e despesas financeiras. Aí tá falando, o alvo tem tudo para ser as dívidas onerosas, onde os juros e as taxas são altas e atrapalham o fluxo de caixa. A saúde financeira do clube tem um prazo menor de pagamento, tá? Para poder pagar. Com isso, o Atlético espera manter sua capacidade de investimento para montar equipes competitivas sem que a dívida afete no dia a dia do futebol. Aí ele disse, abre aspas, temos 2 tipos de dívida, uma que falo que é a boa e a outra que é a dívida ruim. A dívida ruim está na faixa de 500 milhões. Essa vamos equacionar. Acredito que vamos equacionar rapidamente, mas não posso falar nada. É uma burocracia grande. Tem que ser em 2026. Senão ficamos enxugando gelo, fecha aspas, em entrevista aí ao portal O Tempo, tá? Depois ele falou, você tem o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários da Arena, o estádio se paga. São 300 milhões que vão vencer em 4 anos. Todo ano estamos pagando um pouco tranquilo, né? Outro é o Profut, também, falando aí, não tenho certeza, mas na faixa de 300 milhões de reais. O resto que falta é contrato de jogador. São as dívidas mais importantes. CRI da Arena, Profut e a dívida ruim, que essa temos que resolver. Tá aí, ó. Aí tá falando em setembro, o Menin falou que seria a busca, né, por investidores estrangeiros. Isso não deve acontecer, tá, gente? Isso aí não deve acontecer, deverá ser mesmo o próprio Rubens Menin, ou então, quem sabe, até o Ricardo Guimarães também com uma parte, mas bem provável que o próprio Rubens Menin, a família Menin, faça um novo aporte aí para poder quitar essa dívida. Agora é aquela velha história, né? Tá certo, tá dito, entrevista aí pro Portal O Tempo, né? Agora vamos ver se vai acontecer, porque infelizmente tem muitas promessas, muitas coisas que foram ditas não aconteceram, não foram cumpridas. Vamos ver se de fato isso vai acontecer. O que você acha? Comenta aí. E por fim, vamos falar sobre uma situação que já está resolvida. Martelo
batido, deixa eu falar. Bom, vamos lá, vamos falar sobre essa situação que está resolvida. Tá aí, ó. O César Luiz Melo trouxe em primeira mão. O Galo receberá grande valor por saída de Fausto Vera. Fausto Vera será jogador do River Plate, empréstimo de 1 ano com opção de compra. $500 mil, quase 3 milhões de reais pelo empréstimo, mais 4 milhões de dólares, 22 milhões, cerca de 22 milhões de reais em caso de possível compra. Informação do César Luiz Melo, o Tanaka também vem informando, né? É um bom valor, um valor interessante aí pelo empréstimo. Teve até um jornalista que falou, né, um tempo atrás, seria $1,5 milhão, 2 milhões de dólares o empréstimo. Eu trouxe aqui, mas realmente era difícil de acreditar, né? Mas tá certo, é um valor que o Atlético recebe aí pela questão do empréstimo. O Tanaka trouxe inclusive aqui, ó. River vai pagar 100% do salário do Vera enquanto ele estiver lá. Então, tá aí, o salário vai ser pago integralmente pelo River Plate. O Atlético não vai ter que pagar absolutamente nada, né? Então, gente, tá aí a informação com relação a Fausto Vera. O martelo está batido e o jogador vai pro River Plate. Já tem aí questão de exames médicos. Acho que amanhã mesmo ele vai embora lá pra Argentina e aí vai ser jogador do River Plate, empréstimo com opção de compra. Tá tudo certo. Quem sabe o Atlético traz um jogador, que eu falei ontem, confira o vídeo que eu assisto o vídeo que eu postei ontem, falando de um jogador aí muito bom que o Atlético pode buscar a contratação, tá? Um uruguaio aí, livre no mercado, tem aqui nos shorts, tem aqui no canal, tá bom, gente? Tamo junto, agradecer a todos pela audiência, deixa o like no vídeo aí, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito.